E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai entrar num assunto que, olha, é a base de tudo que a gente faz online: a segurança dos nossos sistemas operacionais. Pode parecer um bicho de sete cabeças, mas é o que impede o caos digital no nosso dia a dia. Para a gente entender o tamanho do problema, pensa o seguinte: os sistemas que a gente usa hoje, tipo Windows, macOS, Android, eles não são uma casinha simples, não. Imagina um palácio, uma mansão gigantesca, cheia, mas cheia de janelas, milhões delas. E cada uma dessas janelas é uma brecha em potencial, um lugar por onde alguém mal-intencionado pode tentar entrar. E o que alimenta esse problema todo? Bom, essa complexidade maluca. A gente está falando de milhões e milhões de linhas de código escritas ao longo de décadas. É um monte de código antigo misturado com coisa nova, tudo junto. E é justamente nesse caos que os hackers fazem a festa. Eles ficam caçando essas falhas, sabe? Uma pecinha antiga que não conversa direito com uma nova, um componente que ninguém lembra que existe. É um prato cheio para eles. Tá, mas e aí, como é que a gente resolve um rolo desses? A resposta não é um remendo aqui e outro ali. A solução passa por uma mudança fundamental na própria forma de pensar e construir software. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, tem a abordagem que a gente pode chamar de gambiarra. É quando o sistema já está pronto e aí alguém fala, ops, esquecemos da segurança. Isso, gente, não funciona. É igual botar um cadeado super potente numa porta de papelão. Do outro lado, tem a filosofia de segurança por design. Aqui, a segurança não é um acessório, ela é parte do projeto desde o rascunho. Ela está no DNA do sistema. É outro nível de proteção. E essa metáfora da casa é perfeita, né? Imagina só, a casa tá pronta, pintada, decorada, e só aí alguém decide que precisa passar o encanamento. É um desastre anunciado. E olha, isso não é só teoria. Aconteceu de verdade com o Departamento de Estado americano lá nos anos 80. Eles tentaram colocar segurança depois de tudo pronto. Resultado, na primeira atualização do sistema, tudo ruiu. A segurança falhou de forma catastrófica e um monte de dados sensíveis vazou. Foi um prejuízo enorme e uma lição bem cara. Remendo em segurança não funciona. Ok, então para não repetir um desastre desses, o primeiro grande princípio de um projeto seguro é pensar em camadas. Exatamente, como uma fortaleza medieval, com vários muros de defesa. A lógica é mais ou menos essa. O sistema operacional é como se fosse uma cebola, ou esses círculos concêntricos. Bem lá no miolo, no centro de tudo, ficam as operações mais críticas, as mais sensíveis. E quanto mais para fora a gente vai, menos crítico é o processo. Isso cria uma hierarquia bem clara. Quem está no centro tem mais poder e é mais confiável. E a grande sacada disso tudo? Controle de danos. Olha só a diferença. Num sistema tradicional, sem hierarquia, uma falha em qualquer lugar pode derrubar tudo. É o caos total. Já no sistema em camadas, se der um problema numa camada mais externa, o estrago fica contido ali, não chega no coração do sistema. É como fechar uma comporta para impedir que a inundação se espalhe. Isso é uma mudança gigantesca. Beleza, vamos aprofundar um pouco mais. Lá no centro daquela fortaleza, no coração do sistema, tem o que a gente pode chamar de guardião final. Uma parte super pequena e super protegida do código, conhecida como kernel de segurança. E o que esse tal de kernel de segurança faz? Pensa nele como o juiz supremo do sistema. Ele não executa todas as tarefas, mas é ele quem garante que todas as regras de segurança sejam seguidas à riscas sem exceção. Ele é o ponto central de controle. E por que essa ideia de isolar a segurança num cantinho é tão genial? Bom, por vários motivos. Primeiro, cobertura. Tudo que é importante tem que passar por ele, não tem atalho. Segundo, separação. Ele fica protegido do resto do sistema, então não dá para ser adulterado. Terceiro, unidade. Fica tudo num lugar só, bem mais fácil de gerenciar. E talvez o mais importante, ele é pequeno. Por ser compacto, dá para analisar cada pedacinho dele e ter certeza de que ele está funcionando perfeitamente. Agora, dentro desse kernel tem um conceito-chave, o monitor de referência. Imagina ele como o leão de chácara da balada, sabe? Aquele segurança na porta que é super rigoroso. Ele controla absolutamente tudo. Quem entra, quem sai, o que cada programa pode ou não pode acessar. Nada passa sem o seu consentimento. E para esse segurança ser eficiente, ele precisa seguir 3 mandamentos sagrados. Primeiro, ele tem que ser à prova de falcatruas, ou seja, inviolável. Ninguém pode mexer nele. Segundo, ele tem que ser incontornável. Não pode ter jeitinho nem caminho alternativo para passar por ele. E terceiro, ele tem que ser pequeno e simples o bastante para a gente conseguir analisar e provar que ele está 100% correto.
Se uma dessas três coisas falhar, bom, aí a casa toda cai. Certo. Todos esses princípios, as camadas, o kernel, o monitor, tudo isso leva a um objetivo maior, criar um sistema que seja confiável. Mas cuidado, essa palavra aqui tem um peso bem diferente do que a gente usa no dia a dia. Porque, vamos pensar, o que significa dizer que um sistema é confiável? Será que é só um sentimento? Uma aposta de que ele vai funcionar direito? A resposta é não. No mundo da segurança, confiança não tem nada a ver com esperança. Um sistema confiável é aquele que tem provas, evidências concretas verificáveis que demonstram que ele cumpre a política de segurança prometida. Em outras palavras, confiança se ganha com prova, não com propaganda. E essa ideia de provar a segurança não é de hoje, não. A jornada é longa. Começou lá nos anos 80 com o famoso Orange Book americano, que era bem rígido. Depois, nos anos 90, a coisa ficou internacional, com vários países entrando na dança. E tudo isso evoluiu para o que a gente tem hoje, o Common Criterion. A grande vantagem dele é ser mais flexível, conseguindo avaliar a segurança de, sei lá, desde um sistema operacional complexo até o chip do seu cartão de crédito. A gente falou de anos 80, anos 90, pode parecer papo de museu, né? Mas a verdade é que esses princípios estão mais vivos do que nunca. Os sistemas daquela época já se foram, mas o DNA, a essência do design deles, está por toda a parte hoje em dia. Quer ver só? Aquele conceito de kernel de segurança, ele é a alma dos sistemas super protegidos que rodam no nosso celular. O monitor de referência é a ideia central por trás de todo o firewall de rede que existe. E a defesa em camadas, o tal do privilégio mínimo, é o pilar de como se constrói qualquer coisa segura na nuvem hoje. Eles são a base de tudo. E isso tudo nos leva a uma última provocação. Se esses princípios são tão sólidos, tão poderosos, por que nossos sistemas continuam sendo tão vulneráveis? Por que a gente ouve falar de vazamentos e ataques o tempo todo? Talvez a resposta esteja nesse abismo que existe entre a teoria perfeita e a prática, que é bem bagunçada. É o mundo real com prazos apertados, erros humanos e, claro, um adversário que só precisa achar uma única brechinha para fazer um estrago.